Graça sobre graça, no nome do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Manhã maravilhosa de terça-feira, programa Virtude do Espírito. É esse campeão de audiência abençoado, derramando a graça viva de Deus aos corações. Estamos aí no Facebook, na página da igreja. O povo já está entrando online aí, graças a Deus. E eu quero que você que está online aí conosco na página, compartilhe. Vamos envergonhar o diabo. Bendito é o Senhor, levando a palavra da vida, a plenitude de Cristo aos corações. Como é que eu faço, pastor, para mim assistir ao vivo na página? Vá lá no Facebook, coloque Igreja da Virtude do Espírito de Deus. Igreja da Virtude do Espírito de Deus. Entra na nossa página, curta lá. Torne-se um seguidor curtindo. E assista ao vivo, compartilhando também. Vá no nosso canal no YouTube, Virtude do Espírito Manaus no YouTube. Inscreva-se lá. Aleluia. Estamos aí quase perto de chegar aos 200 inscritos já. Em nome de Jesus. E vamos chegar a 1000, vamos transmitir ao vivo no YouTube, em nome de Jesus. Lá no YouTube é Virtude do Espírito Manaus, tá bom? Bendito é o Senhor. E você vai estar aí, aleluia, conosco. Bendito é o Senhor. Hebreus capítulo 6. Exortação à busca da fé madura. Olha aí. Então quer dizer, é um sacode em nós para buscarmos uma fé madura. E nessa manhã abençoada eu queria falar a respeito disso. O que é a ausência de uma fé madura? É você ser criança. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então se a minha fé não desenvolveu, eu não tenho fé, porque ela não está em atividade. Você entende isso? Não está em atividade. A fé, ela precisa ser colocada em prática para desenvolver e para trazer o resultado na sua vida. As pessoas estão anos dentro da igreja e dizem: não tenho fé, porque não colocam a palavra em prática, não aceitam os desafios. A fé é desenvolvida nos desafios. A fé é desenvolvida nos desafios. É exatamente isso. Aleluia. Então, se eu não tenho fé, eu não posso agradar a Deus. E se eu não tenho fé e estou tentando agradar a Deus, essa obra é morta. Presta atenção. Se eu tenho fé, as minhas obras são vivas. É exatamente, porque essas obras é fruto da fé que manifesta em mim, da sabedoria que Deus me faz compreender. Mas se eu não tenho fé, eu posso tentar agradar a Deus com a minha vontade, com o meu esforço, mas eu não vou agradar. É exatamente aqui que muitos estão, nesse dilema. Pessoas que ainda não aprenderam, não têm a visão da fé. Elas pensam que a fé é uma sensação, elas pensam que a fé é uma emoção que elas sentem, elas pensam que a fé é o quanto elas desejam ter mais de Deus. Fé não é o quanto você deseja ter mais de Deus.
Existem muitas pessoas que desejam ter mais de Deus, oram pedindo que tenham mais de Deus, mas elas estão paradas, estagnadas, estão só nesse sentimento. A vida delas não passa desse sentimento e palavras. Essa é a verdade. Daqui a pouco, depois que passa essa emoção, elas se esquecem novamente e vão viver a vida por um certo período de tempo. Então elas lembrarão de novo disso e voltarão a fazer oração pedindo mais de Deus, que querem ser mais para Deus, que amam a Deus, mas não vivem a fé. Não vivem a fé, porque a fé se apropria hoje dos fatos. A fé toma posse da vitória. A fé. Aleluia, bendito é o Senhor. Então, o que acontece? Sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu tento agradar a Deus sem fé, eu estou vivendo obras mortas. E aqui em Hebreus ele fala isso, ó. Capítulo 6. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, presta atenção, prossigamos rumo à maturidade. Olha o que ele diz. Considerando, o que é consideração? Fé. O que é consideração? Você reter, guardar, agarrar. Isso é considerar. É exatamente isso. A Bíblia fala de Sara. Sara recebeu o poder para gerar filhos, porque considerou fiel aquele que fez a promessa, fidedigno aquele que fez a promessa. Então esse considerou foi o que? Creu. Ela creu em que circunstância? Diante do escárnio das outras, ela dizia: eu vou ter um filho. Diante da velhice, ela dizia: eu vou ter um filho. Diante do diagnóstico médico, que ela era estéril, ela dizia: eu vou ter um filho porque Deus falou. Diante da segunda esterilidade dela, né? Ela era estéril 2 vezes. A primeira de nascença, a segunda de velhice. Então ela dizia: eu vou ter um filho porque Deus prometeu. Esse Deus prometeu, Deus falou, Deus cumprirá, era considerar, era a fé. Você entende isso? Então, sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade. O que é os ensinos básicos que eu tenho que considerar? Que eu tenho que me agarrar no ensinamento básico a respeito de Cristo para crescer. Olha só, a palavra ela é sensacional. A religião diz que para você crescer, você tem que ter um conhecimento profundo para você ser um homem de fé. Tem que ter muito conhecimento. A palavra ela fala diferente, ó. A palavra fala que você só tem que ter o básico e você já começa a desenvolver. Agora, o que é o conhecimento básico que eu tenho que ter para desenvolver na fé? Eis a questão, né? O conhecimento básico para me crescer na fé é esse aqui, ó. Está em muitas passagens, mas eu vou escolher uma para você. 1 Coríntios 1:30. Aqui está o entendimento básico que eu tenho que ter para me crescer na fé. Se eu considerar esse entendimento básico, então eu desenvolvo. E o que é que está escrito, pastor Márcio? Em 1 Coríntios 1:30, está dizendo: vós sois dele em Cristo Jesus. Presta atenção.
Quando eu estou em Cristo, essa expressão em Cristo é na dimensão espiritual. Então, só de para mim estar na dimensão espiritual já requer comprometimento. Já requer eu estar na casa de Deus aprendendo. Já requer eu ter uma vida na palavra de Deus. Vós sois dele em Cristo. Esse em Cristo já requer comprometimento. Você não pode estar em Cristo sem comprometimento. Não pode estar sem se comprometer com Ele. Você não pode estar na dimensão do Espírito. Existe um monte de descomprometido aí que pensam que estão em Cristo, aceitaram a Jesus, é diferente, mas não permaneceram na dimensão do Espírito. E como eu falei agora há pouco, carne e sangue não herdará o reino de Deus. Carne e sangue é o homem natural, é a pessoa natural, influenciada 100% pelo mundo, mas declara que está em Cristo. Mas ela é carne, porque ela é uma reprodução do que o mundo é. Ela é uma influência do mundo. Você está entendendo? As experiências dela é tudo aquilo que ela absorve no mundo. O espiritual, o homem espírito que herdará o reino de Deus, é aquele que absorve, é uma reprodução da palavra de Deus. Você entende isso? Ele é uma reprodução da palavra, ele nasceu da palavra. Aquela velha criatura carnal já não se vê mais nele, já não se contempla mais nessa pessoa. Todos se espantam, porque agora enxergam uma pessoa no Espírito. E a palavra de Deus diz: vós sois nele, em Cristo Jesus. Vós sois dele, dele. Propriedade do Pai, propriedade de Deus em Cristo, na dimensão do Espírito. Aprenda isso. Não é dentro da igreja, não. Não é porque se autodeclara cristão, crente, evangélico, não. É porque está na dimensão do Espírito, da palavra. Somos propriedades de Deus aí. A Bíblia está dizendo. Aí vamos lá. Vós sois dele em Cristo Jesus. É o primeiro ensinamento básico. Eu sou propriedade de Deus. Eu não sou propriedade do diabo para o diabo manifestar as obras dele em mim, manifestar as vontades dele em mim. Eu sou propriedade de Deus. Ensinamento básico para você crescer. Olha que lindo. Aí prossegue: o qual, olha, esse o qual sugere Cristo. Vós sois dele em Cristo Jesus, o qual, Cristo Jesus aqui, se tornou para vós sabedoria da parte de Deus, vírgula. Ensinamento básico: quem é minha sabedoria? Jesus Cristo. Então, o homem se orgulha em quê? Na sabedoria. Os homens estão numa tentativa de se tornarem sábios. Qualquer homem quer se tornar alguém entendido, porque isso é um orgulho. Só que a palavra de Deus diz que o orgulho que Deus aceita é esse: aquele que tiver de se gloriar, glorie-se no Senhor. Você está entendendo? Então eu tenho que me gloriar em Jesus Cristo, Ele é a minha sabedoria. Mas por que muitos não querem viver essa sabedoria? Porque a palavra de Jesus é simples. Porque a palavra de Jesus não faz o camarada saltar, pular, rodar, isso, aquilo, outro. Não traz barulho. A palavra de Cristo traz um silêncio, traz uma brisa suave, mas que você tem que se cobrir, porque arrepia o corpo. A palavra de Cristo, o poder de Deus. Então, Cristo tem que ser a minha sabedoria.
Primeiro ponto, eu sou propriedade de Deus. Eu aceito Jesus como a minha sabedoria. Não importa o que vão falar se a minha mensagem é fraca. Eu vou pregar Jesus. Uma vez um líder falou para mim não, para muitos, né? Eu era um dos pastores que estava ouvindo. E ele disse: vocês têm que fazer muita teologia, vocês têm que ler muitos livros, tem que estudar muito, que é para vocês pregarem nas coisas mais complexas da Bíblia. A não ser que vocês queiram apenas ficar falando de Jesus, dos milagres de Jesus. Deus sabe que eu ouvi isso. A não ser que vocês queiram ficar falando do Bartimeu, da mulher cananeia, de Marta e Maria. E decadência. Aleluia. Eu ouvi isso com meus ouvidos. E eu lembro que quando eu estava lá naquele engano, isso me pareceu sabedoria. Isso me pareceu algo positivo. Você está entendendo? Porque o foco era o mesmo. Hoje Cristo é a minha sabedoria. Vós sois dele. Sou propriedade de Deus em Cristo Jesus, na dimensão do Espírito, o qual se tornou para mim sabedoria da parte de Deus. Esse é um conhecimento básico que eu tenho que ter para me crescer na fé. Jesus é a minha sabedoria, me gloriar em Cristo Jesus. Ele é a minha sabedoria, é básico. Aí até o terceiro ponto, ensinamento básico. Eu sou propriedade de Deus, se tornou sabedoria da parte de Deus, agora ele se tornou justiça para mim. Jesus é a minha justiça. Eu não vivo mais pela justiça própria, como a religião me ensinou a viver. Você entende isso? Agora esse aqui é um dos principais, é o mais extraordinário, aonde as pessoas tropeçam e não desenvolvem a fé. Por quê? Porque elas estão vivendo pela justiça própria. E quando você vive pela justiça própria, você está no clímax da obra morta. Aprenda isso. O que é o clímax, pastor? É o lugar mais alto do pódio, o lugar mais alto do pódio, o clímax das obras mortas. E o que é obra morta? Obra sem fé, obra que Deus não responde. Agora espante-se, obra morta não é obras negativas. Obras mortas não são os nossos erros. Obras mortas não é algo pejorativo com aparência de mal, com aparência de erro. Obras mortas é o melhor que estamos tentando dar para Deus. Aprenda isso. Presta atenção. Isso desafia você. Isso desafia. Tem muita gente aí dando o seu melhor. Tem muita gente aí se esforçando. Tem muita gente aí, sabe, pagando um preço extraordinário. E estão vivendo obras mortas sem resposta. Homens e mulheres que estão orando horas, estão jejuando alto, se privaram disso, se privaram daquilo, e estão se privando em busca de uma resposta, mas não tem resposta de nada. Sabe por quê? Porque é obra morta o que ele está vivendo. Aprenda isso. A graça é radical. A graça, o Paulo mostrou a identidade dela como loucura da pregação. O Paulo falou a respeito da graça. Eu não busco agradar homens, porque se buscasse agradar homens, não era um pregador de Cristo, não era servo de Cristo. Você está entendendo isso aí?
Por quê? Porque quando nós falamos que obras mortas não é o nosso erro, não é o negativo, mas às vezes, presta atenção, depende do entendimento que você está. Se você está no entendimento de justiça própria, a sua obra morta é tudo aquilo que você se esforça para agradar a Deus. Porque a qualificação para nós entregarmos alguma coisa que Deus receba é o entendimento que temos que viver pela justiça de Deus e não pela justiça própria. É aqui. Quando uma pessoa vive pela justiça própria, não importa o quanto ela se esforça mais do que todo mundo, Deus não responde, porque ela não é legal diante de Deus. Você está entendendo? Você só é legal diante de Deus pela graça, Jesus Cristo. Mas você diz: pastor, eu aceitei a Jesus, eu estou servindo a Jesus, mas está servindo com a crença errada, e é a crença que te qualifica. É a crença que te qualifica. Você está entendendo? Não é o teu esforço que te qualifica, é a crença. Nós estamos vivendo uma aliança da fé, não uma aliança de obras. Pastor, mas a fé sem obras é morta. Exatamente. Só que as pessoas estão vivendo uma obra sem fé e são desqualificadas. É aqui, obras sem fé. Fé sem obras é morta. Não existe fé sem obras. Aprenda isso. Não existe fé sem obras. Não existe. Quem tem fé manifesta, está produzindo frutos, que é a obra. Quem tem fé manifesta, está produzindo frutos, que é a obra. Está apresentando as obras. Quem tem a fé manifesta. Agora tem gente manifestando obras sem fé. Você está entendendo isso? Tem gente manifestando obras sem fé. Sem fé ativa. Por quê, pastor? Exatamente aqui nesse ponto. A justiça que eles estão vivendo é própria. E o que é uma justiça própria? É quando eu aprendo que eu tenho que ser perfeito para Deus me abençoar. Que eu não devo mais usar isso, usar aquilo para Deus me abençoar. Eu não estou nem falando de pecados. Eu estou falando de adornos, de vestimentas. Você está entendendo? De algumas práticas domiciliar, familiar. Estou falando disso. Você não é curado porque ainda existe algum pecado em ti. Justiça própria está vivendo. Justiça própria. Você está entendendo? Porque quem está em Cristo pela justiça de Deus, sabe que é justificado, não pelo que é, mas pelo que Cristo é para ela. Viver pela graça, pela justiça de Deus, é você entender o que Cristo é para você. Viver pela justiça própria é você viver pelo que você é para Deus. Preste atenção. Eu vou dar um exemplo para você. Marta e Maria. Aquelas duas mulheres simbolizam ali o cristão da graça e o cristão da lei. O cristão da graça e o crente da lei. Porque cristão se parece com Cristo. Marta, vamos lá. O crente da lei. O crente da justiça própria. O Filho de Deus estava na casa dela. Ela queria agradar o Filho de Deus. A intenção era boa. A motivação era boa. Ela queria dar o seu melhor para Jesus, para o Filho de Deus. Mas ela achava que ia agradar Jesus, ia chamar a atenção de Jesus pelo serviço. Ela achava
Ela achava que naquele momento ela era melhor do que Maria, porque ela estava trabalhando para Jesus, porque ela estava tentando dar o seu melhor para Jesus, mas não estava valorizando o melhor de Jesus. Presta atenção. Às vezes você está querendo dar o seu melhor para Jesus, e você tem até dado o seu melhor para Jesus, mas Ele não aceita. Sabe por quê? Porque você não recebe o melhor dele. É exatamente isso. É exatamente isso. Você não é consciente do melhor que Ele tem para você. Agora a Maria, a mulher da graça, ela não quis nem saber de serviço. Ela não quis nem saber de tentar agradar Jesus com o seu serviço, porque ela sabia que o tempo era de receber. Ela estava enxergando o melhor de Jesus na vida dela. E presta atenção, Maria era uma mulher sábia. A Maria sabia o contexto que ela vivia, o contexto social. A Maria sabia que ela ia ser mal falada no outro dia. A Maria sabia que ela ia ser repreendida pelo Lázaro, seu irmão, e pela Marta. A Maria sabia que ela ia ser repreendida pelos homens que estavam ali naquele recinto, porque uma mulher não podia estar aos pés de Jesus. Era vergonhoso o que Maria estava fazendo, segundo a sabedoria humana. Você entende isso? Segundo a sabedoria humana, era vergonhoso o que Maria estava fazendo. Maria estava dizendo em silêncio: eu não estou nem aí para o que vão pensar de mim. Eu não quero saber o que vão falar. Ele está na minha casa. O Filho de Deus está na minha casa, e eu preciso ouvir suas palavras. Eu preciso ouvir o que Ele tem de melhor para mim, porque eu sei que isso é que importa para me ter a vida eterna. Maria olhou para a melhor parte de Jesus. A parte de Marta era boa? Era, mas não era melhor. Você está entendendo? E quando você vive pela justiça própria, olhando para si mesmo, tentando ser perfeito para agradar a Deus, você vai condenar quem você julga que não é. Marta olhou para Jesus e questionou os dois. Olha o que a lei faz dentro de nós. Olha o que a justiça própria faz dentro de nós. Nos torna questionadores, acusadores, juízes, promotores, que entrega a sentença. Marta olhou para Jesus e disse: Senhor, tu não te importas que Maria esteja aí e não me ajude? Marta questionou duas pessoas aqui. Marta falou contra duas pessoas aqui. Não foi contra Maria somente, não. Quando ela diz: Senhor, tu não te importas, ela está dizendo: Senhor, tu como rabino, conhecedor da lei, tu deveria repreender Maria. Tu conhece os nossos costumes. Tu sabe que uma mulher não pode se sentar aos teus pés. Tu não está cumprindo a tua obrigação, Senhor, como rabino. Tu não te importas. Tu não está vendo o erro de Maria. Marta questionou Jesus primeiro. Você está entendendo? Depois ela questiona Maria. Ela questiona Maria, exatamente. E qual foi a resposta de Jesus? Marta, Marta, andas atarefada, enfatigada com muitos afazeres, mas uma só causa é necessária, uma só é necessária. Presta atenção o que Jesus diz: uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Uma é necessária para me crescer. Se eu compreender a respeito da justiça de Deus, o que é viver pela justiça de Deus, então eu vou crescer. É a parte necessária que Jesus falou: receber o que Ele tem para me dar, e não ficar perturbado com o que eu tenho que oferecer. Porque quando eu receber o que Ele tem para mim, o que Ele preparou para mim, o que Ele comprou com o seu sangue para mim, eu saberei muito bem como entregar a Ele o que agrada a Ele. Compreende isso?
É. Rapaz, isso é forte. Marta estava naquele momento em obras mortas. Eu não teria sabedoria para julgar e dizer que a Marta estava errada. Quando você vive uma religião, você jura que a Marta era correta. Você está entendendo? Porque a religião é o que você é para Deus, é o que você faz para Deus, para Ele te abençoar. Na graça não é assim que nós recebemos a bênção. Na graça nós recebemos a bênção compreendendo o que Ele é para nós, o que Ele fez para nós, o que Ele depositou para nós, o que Ele deixou para nós. E nós nos apropriamos pela fé. Não é uma troca. Você vai a Jesus para receber. A religião você trabalha para tentar receber. Só que você não é qualificado. Não é. Você é ilegal. É por isso que tem muita gente dando o seu melhor para Deus, ou pelo menos tentando, para ser mais correto. Estão tentando dar o seu melhor para Deus. Por que tentando, pastor? Porque Deus não está recebendo e nem reconhecendo. Então as pessoas, por mais que elas estejam oferecendo o seu melhor, é só uma tentativa, porque Deus não recebe. Você entende isso? Pessoas que estão dando o seu melhor, pessoas que estão pagando alto preço, pessoas que fazem isso e sacrificam dessa maneira, dessa outra, fazem isso, fazem acolá, e não vê resposta, e nem vai ver. Nem vai ver. Porque você está colocando a sua confiança no que você faz, e não no que Cristo fez. A confiança tem que estar no que Ele fez. E para a sua confiança estar no que Ele fez, você tem que ir na palavra compreender o que foi outorgado a você gratuitamente no amado. Essa é a diferença. Porque a nossa declaração, já não existe mais o mal, se concretiza. Essa é a diferença, porque falamos, a porta se abre para você, se concretiza. Porque nós somos legais diante de Deus, porque cremos da maneira correta, não é porque somos melhores, não existe essa de melhores, de superiores. Existem os que crêem corretamente e os que não creem. Existem os que têm o pensamento da graça e os que têm o pensamento da religião, da lei. Você entende isso? O Senhor está dizendo que eu não preciso dar o meu melhor. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que dar o seu melhor de maneira legal, crendo da maneira correta. Você está no meio do caminho, você está fazendo a obra pela metade. A obra ainda é morta. A obra é perfeita, mas é morta. Ela precisa ser viva diante de Deus, e só é viva diante de Deus quando você acredita que Jesus é a tua justiça. Significa o que, pastor? Isso? Que não há nada que eu, pastor Márcio dos Santos, possa fazer de certo ou de melhor para Deus, que vai fazer com que Ele me ame mais do que Ele me ama hoje. Você entende isso? Esse é o pensamento que a graça me traz. Não existe nada, não existe obra, não existe nada que eu possa fazer de bom que vai fazer Deus me amar mais do que Ele me ama, porque Ele já me ama na totalidade. É isso. Pastor, me dê uma base bíblica para isso. Eu vou lhe dar. Abra lá em Romanos capítulo 10. Eu vou te dar uma base bíblica para isso. Mas vai ter pessoas que mesmo com essa base não vão crer. Porque não são da fé. Romanos 10, 1 ao 3. Caros irmãos,
O desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos filhos dos israelitas é que eles sejam salvos. Presta atenção no que Paulo está falando. Orava para que a igreja fosse salva, os filhos dos israelitas, os que tinham os mandamentos, as promessas, o culto, os sacrifícios, a religião. Versículo 2, olha aqui, o que ele fala no versículo 2: porquanto sou testemunha, Paulo disse, sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Presta atenção, Paulo disse: eu sou testemunha do zelo deles por Deus. Agora me diga uma coisa, meu querido que me ouve: ser zeloso por Deus é algo negativo? Não. Ser zeloso por Deus não é algo negativo. Paulo disse: eu sou testemunha o quanto esse povo é zeloso por Deus. Mas olha, vamos concluir o versículo 2: contudo, o seu zelo não tem como base o real conhecimento. Presta atenção. Ser zeloso por Deus não é errado, mas ser zeloso por Deus sem o real conhecimento é ilegalidade. É um zeloso ilegal. É como você chegar numa empresa e começar a lavar o chão, escovar as paredes, enxugar, jogar um desinfetante, e você não fazer parte do quadro de funcionário daquela empresa, e chegar no escritório e dizer: eu quero receber o meu salário. E ele vai lá no sistema lá e diz: você não está admitido nessa empresa, vai embora, senão eu vou chamar a segurança. Você compreende isso? Isso é ser zeloso por Deus sem o entendimento do favor imerecido, sem o entendimento de que você vive pela justiça de Deus, que você é santo pela justiça de Deus, que você é irrepreensível pela justiça que Ele te deu, e não pela sua perfeição. Eu não estou dizendo que você tem que ser alguém errado, porque alguém que vive no erro conscientemente, o inferno é o destino dessa pessoa. Mas eu estou dizendo para você viver no acerto, dentro do real entendimento, porque você vai se gloriar sempre na justiça de Deus. Compreende isso? Zelosos e legais, obras mortas. Agora você entende que as obras mortas diante de Deus não é os nossos erros? Às vezes é o nosso serviço, às vezes são 10, 20, 30 anos de crente, obra morta. Isso é desafiador. Isso é desafiador. Agora eu vou ler o versículo 3, o versículo 2 e o 3 junto para você compreender. Romanos 10, 2, 3. Porquanto sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Contudo, o seu zelo não tem como base o real conhecimento. Versículo 3. Pois não reconhecendo a justiça que vem de Deus, e buscando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Aqui estava o erro deles. Aqui estava a causa de que o serviço deles era obra mortas. Viviam pela justiça própria. Se achavam santo pelo seu comportamento, se achavam perfeito pelas suas vestimentas, se achavam mais espirituais porque se submetiam aos dogmas, às regras, os costumes. E quem não se submetia com eles ia para o inferno, no entendimento deles. É isso que a religião faz com as pessoas. A religião condena as pessoas, porque a religião produz o preconceito dentro das pessoas.
Uma irmã religiosa que não usa um batom, que não tira a sobrancelha, ela não consegue fitar os olhos numa irmã que vive pela graça, porque ela tirou a sobrancelha, porque ela passou um batom. Ela não consegue. Você entende isso? Porque aquilo para ela é pecado, é condenação. É exatamente isso. Porque a irmã se acha mais santa porque ela não usa aquilo, e ela acha a outra pecadora porque usa. Isso é justiça própria. Isso é julgar do ponto de vista da justiça própria. Eu não faço, eu sou santo e perfeito. Fulano faz, ele vai para o inferno e é errado. Agora o cristão da graça, todos somos santos porque é a justiça de Deus que nos dá a santidade. Ou você despreza o que aconteceu na cruz do Calvário? Você despreza o que aconteceu lá na cruz? Porque isso é pregado até no meio da igreja religiosa. Até na igreja religiosa sabe que lá na cruz do Calvário houve uma transferência. Os nossos pecados foram colocados no santo. E para onde foi aquela santidade, aquela justiça? Foi para nós que cremos e recebemos Jesus pela fé na sua justiça que nos foi dada. Aquela santidade foi dada a nós, que recebemos a Ele nesse entendimento. Você compreende isso? Houve uma transferência, meu querido. O inocente pelos culpados, e os culpados se tornaram santos inocentes. Quando você não compreende essas verdades, você vive obras mortas. Você vai dizer: o que é que falta ainda, Senhor, para mim, para te me entregar a minha cura? O que é que falta para mim, para tu me abençoar, para essa circunstância mudar, para isso, para aquilo? Senhor, Senhor, eu já fiz, eu. Justiça própria. A justiça própria faz você consciente do seu eu. A justiça de Deus nos faz consciente de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: olhando para o autor e consumador da fé, é para Ele que eu tenho que olhar. Aleluia! Aleluia! Bendito é o Senhor. É por isso que ele escreveu lá em Mateus 6,23: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a justiça do reino. Buscar o reino de Deus é eu buscar entendimento para as leis de Deus se manifestar na terra, para o sistema do céu se manifestar na terra. Isso é buscar o reino de Deus. A sua justiça é eu compreender a obra de Cristo para me receber a justiça de Cristo em mim e viver por ela, e não pela uma justiça própria, pela uma meritocracia. Justiça própria é meritocracia. Justiça de Deus é favor imerecido, orgulhando-se em Jesus Cristo. Você entende isso? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. 2 Coríntios 3, 5. Olha o que diz a palavra aqui. 2 Coríntios 3, 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus, ou a nossa suficiência, porque suficiência é capacidade, está cheio de capacidade. Outra tradução diz: não que podemos pensar que receberemos alguma coisa da parte dele com base em nossos próprios méritos. Você está entendendo? Não é permitido nem você pensar que você receberá com base nos seus méritos. O Paulo disse: não que pensamos, nós não pensamos que recebemos dessa maneira. Paulo disse: vocês têm visto esses milagres, vocês têm visto esse poder, vocês têm visto essa unção, não pensem que isso
Não pense que nós achamos que vem pelos nossos méritos, porque a nossa suficiência vem de Deus, e o nome da nossa suficiência se chama Jesus Cristo, justiça de Deus. Não que penso, não que eu, pastor Márcio, penso que essa sabedoria para ministrar, essa visão na palavra, venha pelos meus méritos, porque não vem. Não vem. Vem porque eu creio corretamente na justiça do meu Deus. Você entende isso? Quando você vive, o oposto disso é obras mortas. Se a igreja hoje não é consciente da justiça de Deus, eu me atrevo a dizer, com toda a humildade e temor a Deus, a salvação dessa pessoa está até em risco. Porque nós não podemos ser salvos por outra justiça, a não ser pela justiça de Jesus Cristo. Vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para vós justiça de Deus, justiça, santificação e redenção. Presta atenção. Não é isso que o homem busca para ser abençoado? Justiça, santificação e redenção? Pois eu digo para você, você já é. Você já está na posição para ser abençoado. Você já está na posição para receber o seu milagre. É só se alegrar com a chegada dele, porque ele vai chegar. Mas sabe por que a maioria das pessoas não se sentem abençoadas? E a bênção não vem? Porque elas estão olhando para elas mesmas. Elas são ensinadas a olhar para elas mesmas, para o mérito delas. Se forem perfeitos, Deus vai te abençoar. Se tu errar, Ele vai te punir. Eu vou reter o que eu queria falar aqui. Eu prego a graça radical, a graça do meu Senhor Jesus Cristo, porque as pessoas só serão abençoadas radicalmente quando ouvirem a graça do meu Deus radicalmente. Considerando esses ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade. Palavra do Senhor. Deus abençoe você. Que essa palavra fique no seu coração. E que a graça de Deus ilumine você sobremaneira. Em nome de Jesus Cristo. Medite nessa palavra. Ouça outra vez. Investigue. Isso consiste nas respostas que Deus tem para você. Segue lá o nosso canal, Virtude do Espírito Manaus. Ela vai estar lá à disposição no YouTube para você. Virtude do Espírito Manaus. Vá lá e se inscreva, ative o sino lá também. Paz.